Noites de medo revelam um jardim maravilhoso. Descubra como o terror se torna beleza. Clara sempre se sentiu como uma sombra passando pelos corredores da sua vida. A pequena aldeia, cercada por campos vastos e árvores tranquilas, a aprisionava em uma rotina sufocante. Ao anoitecer, enquanto a luz da lua dançava nas folhas, ela lutava contra os apertos no peito e as inseguranças que a seguia como um lobo faminto. Suas amizades se distanciavam, pairando como pássaros que voam para longe, deixando Clara cada vez mais sozinha. As noites revelavam seus temores mais obscuros, e a tranquilidade do campo se tornava uma espécie de prisão. Havia algo de mágico e aterrador no silêncio que acompanhava as caladas noites. Sussurros nas folhas, ecos distantes de risadas que agora pareciam presságios de desespero. Contudo, em uma dessas noites silenciosas, ao olhar pela janela, algo extraordinário aconteceu. Uma brisa suave invadiu seu quarto, trazendo com ela um perfume doce e enigmático. Ao adentrar o jardim, ficou boquiaberta. Flores brilhantes, de cores vibrantes, dançavam sob a luz lunar. Cada pétala reluzente parecia sussurrar histórias de transformação, de beleza escondida. No centro do jardim, encontrou um diário antigo. Suas páginas amareladas pareciam pulsar com vida. Pertencia a uma mulher que, assim como Clara, sentira medo e incerteza. Flexionando os dedos nervosos, ela folheou as páginas, revelando gestos de bondade. Pequenas ações que mudaram destinos. Aquela mulher enfrentara seus fantasmas com coragem. As palavras eram uma luz na escuridão, iluminando o caminho que Clara precisava seguir. As flores ao seu redor começavam a desabrochar, e a cada nova flor que se abria, Clara sentia dentro de si uma força que nunca havia reconhecido antes. Os sussurros do jardim estavam começando a fazer sentido. Seria possível renovar laços com aqueles que amava? Será que ela estava pronta para confrontar seus medos? Essa ideia a deixou inquieta. O jardim? Vindo do fundo do jardim, um som peculiar e inesperado que parecia um grito da própria terra. O coração de Clara disparou. O que poderia ser? Estariam as histórias guardadas naquele lugar mágico mais vivas do que ela imaginava? O medo a envolveu, mas parte dela clamava por resposta. E a noite, com seu manto de mistério, parecia apenas estar começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquela noite ainda pulsava com o eco do grito profundo que Clara ouvira. O som parecia vir do coração do jardim. Seu corpo tremia de medo. O que poderia ter causado aquilo? A atmosfera que antes era mágica agora pesava como chumbo. Clara sentiu uma presença, algo que a observava das sombras, e a flor que havia escolhido admirar virou um símbolo de sua luta interna. A coragem que sentira momentos antes parecia escorregar de seus dedos. O que está acontecendo? Pensou. As flores, antes iluminadas pela magia da lua, agora pareciam mais sombrias, como se tivessem guardado um segredo terrível. Clara deu um passo hesitante em direção ao som.
o coração martelando em seu peito. Ela precisava saber. Enquanto avançava, olhou para o diário em suas mãos. As páginas viravam com facilidade, como se quisessem guiá-la. Uma passagem em particular capturou sua atenção. Às vezes, a dor revela verdades que o melhor dos sorrisos oculta. Clara franziu a testa. O que isso significava? Quando chegou ao fundo do jardim, o cheiro doce do ar fresco se misturou a um odor de terra úmida, e os rostos dela se iluminaram com uma revelação. A verdade estava ali, enterrada sob raízes antigas, e então ela viu um homem, encurvado sob uma árvore frondosa, com a cabeça baixa. Clara sentiu um nó na garganta. Ele levantou o olhar e o mundo dela desabou. Era Lucas, seu melhor amigo de infância, a quem não via há anos. Os cabelos bagunçados, a expressão derrotada. O sorriso que um dia iluminou a vida de Clara, agora era apenas uma sombra. Lucas, o que tá fazendo aqui? A voz dela tremia. Ela ficou sem palavras. Ele hesitou, como se suas palavras estivessem atoladas no medo. Eu precisava voltar. As lágrimas começaram a escorregar pela face dele. Desculpe, eu não consegui me manter longe por mais tempo. Mas o quê? O que aconteceu? Clara estava prestes a perder a paciência, mas o desespero no olhar dele a deteve. Eu voltei para romper o pacto. Pacto? Ela ecoou, intrigada. Lucas baixou a voz, e as palavras dele pareciam quase um sussurro. O segredo que me separou de você, Clara, era um pacto entre nossas famílias, entre você e eu. Eles quiseram me proteger. Eu sou um deles. Ele apontou para o chão. Clara olhou fixamente. Espantosamente as flores pareciam se inclinar mais perto, como se quisessem ouvir. Você é um quê? A incredulidade distorcia as feições dela. Um guardião das sombras. Foi por isso que me deixaram ir. Acreditaram que ficaria mais seguro assim. Mas a verdade é que o poder que um dia gerou beleza aqui, no jardim, também é o que traz as noites de medo. Ele olhou ao redor, como se a própria terra pudesse ouvir. O coração de Clara disparava. O que isso significava para ela? Seria tudo uma ilusão? O jardim ajudando-a a se libertar. E Lucas, um estranho? Um barulho irrompeu da escuridão. E Clara virou-se com um sobressalto. Ele estava certo. Algo estava vindo. O solo tremia levemente. As árvores balançavam como se estivessem com medo. E então, como um pesadelo se materializando, uma figura emergiu das sombras, com olhos brilhantes que refletiam medo e fúria. Você deveria ter ficado longe, Clara, a figura gritou. O pânico a envolveu. Lucas avançou, colocando-se na frente dela. Não! Você não a tocará! A tensão era palpável e o perigo parecia iminente. E ali, sob a luz pálida da lua e entre as flores vibrantes, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. As noites de medo a protegiam. Mas agora revelavam um caminho sombrio e desconhecido. A liberdade parecia estar ao seu alcance, mas a um custo que ela não estava pronta para pagar. E então, no silêncio que se seguiu, o horror de suas palavras começou a se concretizar, fazendo Clara questionar tudo o que conhecia. O que era real? E quem era ela realmente? O silêncio pesado do jardim pairava como uma nuvem escura. Clara estava em estado de choque, seu coração martelando no peito. Lucas ficou parado à sua frente, com um olhar fixo na figura emergente das sombras. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas antes que alguém pudesse reagir, a figura tomou forma. É uma mulher, alta e esquelética, com longos cabelos desgrenhados que pareciam serpentes. Seus olhos, queimando em um tom vermelho profundo,
focaram em Clara e Lucas, como chamas que devoravam tudo ao redor. Você não deveria ter voltado, Lucas! Ela gritou, e sua voz ressoou como um eco. Acordou que estava adormecido. Clara estava petrificada. O que era aquilo? O medo a envolvia, e a presença da mulher parecia devorar a esperança que até então brotava no seu coração. Lucas, no entanto, não hesitou. Ele se posicionou entre Clara e a estranha, como um escudo. Você não pode machucar ela. Não mais. Sua voz estava firme, mas Clara podia sentir o pânico latente em cada palavra. Machucar? A mulher riu, uma risada fria e cortante. Você não entende. Clara é parte disso. O pacto não é só entre vocês. Ela é a chave para tudo. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. A chave? Que isso significava? O que você quer dizer com isso? Ela conseguiu gaguejar, enquanto o nó na garganta aumentava. Você não percebeu, não é? A mulher fez um gesto dramático, como se estivesse desenhando uma rede invisível no ar. Todo esse tempo, o medo, a solidão, tudo planejado. Você é mais do que uma simples garota. Você é a descendente de uma linhagem antiga, um poder que pode reverter a maldição que assola este lugar. Cabe a mim garantir que isso nunca aconteça. O olhar de Lucas mudou. Você está mentindo! Ele gritou, a voz quebrando, mas a mulher continuou, impiedosa. Desculpe, Lucas, mas a verdade virá à tona. E você, Clara, precisa decidir. Ela se aproximou lentamente, até que suas faces quase se tocaram. Você pode ter o poder de mudar isso tudo, ou pode cair no mesmo abismo que sua família. O olhar de Clara pulava entre a mulher e Lucas. Eu não sou nada disso. Eu só queria entender. E ela apertou o diário em suas mãos, como se ele pudesse protegê-la. Entender? A mulher soltou uma risada sombria. Você já entendeu demais. Em um movimento rápido, ela ergueu a mão e a terra começou a vibrar. O chão estremeceu, criando rachaduras que se espalhavam. Clara viu flores se contorcendo e murchando incrivelmente. Lucas tentou manter a frente, mas as raízes do jardim subiram, tentando prender seus pés. Clara, você precisa lutar! Ele gritou, enquanto a mulher avançava como uma sombra que engolia a luz. Em um instante, tudo mudou. A mulher lançou o olhar para Clara, uma mistura de desejo e desprezo. Escolha agora, Clara. O poder é seu, mas vindo de uma escuridão que você mal pode imaginar. Foi nesse momento que uma verdade devastadora se revelou na mente de Clara. O pacto não era só sobre Lucas e suas famílias. Ele a envolvia a ela de maneira profunda e irrevogável. Ela era a chave, mas também era presa. Num último momento de clareza, Clara sentiu que o medo que a aprisionou por tanto tempo não era apenas dela. Você está tentando me controlar, não é? A voz dela saiu firme, um brilho de determinação começando a tomar forma. Antes que qualquer um pudesse reagir novamente, a mulher gritou, um grito de frustração, liberando uma onda de energia que varreu o jardim. Clara sentiu uma força imensa empurrá-la para trás, e tudo ao seu redor começou a escurecer. No meio do caos, enquanto as sombras se fechavam, uma ideia formou-se em sua mente. O que realmente era o poder que a mulher mencionava? E se essa escuridão fosse apenas o início de um novo capítulo? Lucas! Gritou, mas a conexão entre eles parecia se desfazer. O que ela deveria fazer? E o que realmente significava ser a chave? A noite do medo não havia terminado. Nada havia sido esclarecido, e novas perguntas surgiam, mais sombrias que as anteriores. O que Clara realmente se tornara? O que ela tinha que enfrentar agora? E com isso, o jardim, que antes parecia um refúgio, transformou-se em um campo de batalha, cercado por um destino que estava prestes a se revelar de men.
O silêncio pesado do jardim pairava como uma nuvem escura. Clara estava em estado de choque, seu coração martelando no peito. Lucas ficou parado à sua frente, com o olhar fixo na figura emergente das sombras. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas, antes que alguém pudesse reagir, a figura tomou forma. Era uma mulher, alta e esquelética, com longos cabelos desgrenhados que pareciam serpentes. Seus olhos, queimando em um tom vermelho profundo, focaram em Clara e Lucas, como chamas que devoravam tudo ao redor. Você não deveria ter voltado, Lucas, ela gritou, e sua voz ressoou como um eco. Acordou o que estava adormecido. Ainda há pouco tempo para pensar nisso. O medo a envolvia e a presença da mulher parecia devorar a esperança. Lucas, no entanto, não hesitou. Ele se posicionou entre Clara e a estranha como um escudo. Você não pode machucar ela. Não mais. Sua voz estava firme, mas Clara podia sentir o pânico latente em cada palavra. Machucar? A mulher riu, uma risada fria e cortante. Você não entende. Clara é parte disso. O pacto não é só entre vocês. Ela é a chave para tudo. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. A chave? O que isso significava? O que você quer dizer com isso? Ela conseguiu gaguejar. Você não percebeu, não é? A mulher fez um gesto dramático, como se estivesse desenhando uma rede invisível no ar. Todo esse tempo, o medo, a solidão, tudo planejado. Você é mais do que uma simples garota. Você é a descendente de uma linhagem antiga. Um poder que pode reverter a maldição que assola este lugar. E cabe a mim garantir que isso nunca aconteça. O olhar de Lucas mudou. Você está mentindo, ele gritou, a voz quebrando. Mas a mulher continuou, impiedosa. Desculpe, Lucas, mas a verdade virá à tona. E você, Clara, precisa decidir. Ela se aproximou lentamente, até que suas faces quase se tocaram. Você pode ter o poder de mudar isso tudo, ou pode cair no mesmo abismo que sua família. O olhar de Clara pulava entre a mulher e Lucas. Eu não sou nada disso. Eu só queria entender. E ela apertou o diário em suas mãos, como se ele pudesse protegê-la. Entender? A mulher soltou uma risada sombria. Você já entendeu demais. E num movimento rápido, ela ergueu a mão, e a terra começou a vibrar. O chão estremeceu, criando rachaduras que se espalhavam. Clara viu flores se contorcendo e murchando incrivelmente. Lucas tentou manter a frente, mas as raízes do jardim subiram, tentando prender seus pés. Clara, você precisa lutar! Ele gritou, enquanto a mulher avançava como uma sombra que engolia a luz. Em um instante, tudo mudou. Clara sentiu uma força imensa empurrá-la para trás, e tudo ao seu redor começou a escurecer. O pano da realidade parecia se despedaçar, revelando uma cena terrível. Do chão surgiram figuras sombrias, espectros que sussurravam palavras em um idioma esquecido. Eles dançavam em volta de Clara, e o medo a envolveu ainda mais. Mas no meio desse caos, uma voz familiar ecoou. Clara! Era uma voz forte, uma presença que a fez parar. Era a avó dela, Maria, que Clara acreditava estar morta. Com um olhar cheio de determinação, Maria apareceu, como uma luz na escuridão. Você precisa saber a verdade, minha neta. As sombras hesitaram e a mulher congelou, como se a presença de Maria a intimidasse. Você não deveria estar aqui, a mulher rosnou. Maria sorriu. Serena. O que você não sabe é que Clara não é só uma descendente. Ela é herdeira do verdadeiro legado. Bom, isso muda tudo, a mulher declarou, cada palavra carregada de ira. Se é verdade, então ela não pode viver. Um choque percorreu o corpo de Clara. A avó, perdida no passado, a havia deixado com perguntas sem respostas.
O que você quer dizer, avó? O que está acontecendo? Maria virou-se para Clara, seus olhos revelando uma centelha de esperança. Você sempre teve o poder, filha. Seu coração é mais forte do que todo esse medo. É hora de você descobrir o verdadeiro significado da linhagem. Mas você precisa decidir. Não deixe que o passado a defina. E com isso, a figura da mulher avançou mais uma vez, as sombras ao seu redor se agitando, famintas por poder. Clara sentiu a conexão com a avó, a força do legado pulsando dentro dela. Mergulhada em emoções desencontradas, Clara percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar. As sombras avançaram. A pressão aumentou. Clara sabia que era agora ou nunca. Ela estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar o curso de tudo. Mas será que estava pronta para isso? O que era real e o que estava enraizado nas mentiras do passado? E a verdadeira natureza de sua herança estava prestes a desmoronar sob a luz identificável do que ela realmente era. Um grito ecoou pelo jardim. E a história finalmente se desenrolou de forma caótica, deixando Clara em uma encruzilhada que dividiria seu destino para sempre. O silêncio ainda pairava pesado no jardim, mas algo começou a mudar. Clara sentia que o ar estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. A figura da mulher avançava, seus olhos ardendo em um intenso vermelho que brilhava como brasas. E no calor do momento, Clara percebeu que a presença de sua avó Maria não era um mero encanto do passado. Agora, mais do que nunca, o poder da linhagem pulsava dentro dela. Você nunca escapará disso, Clara, a mulher gritou, sua voz ecoando como um trovão. As raízes do jardim começaram a se contorcer, a terra tremia sob os pés dela. Clara sentiu Era hora de decidir. Mas antes que pudesse dar qualquer passo, uma risada maníaca irrompeu da figura da mulher. O som reverberou de uma forma tão perturbadora que arrepiou a pele de todos. Vocês realmente pensam que têm controle? A verdade é que não estão sozinhos nessa luta. Neste momento, Clara sentiu algo envolvê-la. Um tipo de energia que não era só dela, mas também de Lucas e da mulher. E isso a fez pensar. O que estava acontecendo? Então, com um movimento repentino, a mulher estendeu a mão. Vejam a verdade, e em um instante, a paisagem ao redor dele se transformou. As flores vibrantes murcharam, e o céu acima tornou-se uma colcha de nuvens escuras. Clara não conseguia processar o que via. Os rostos de pessoas familiares surgiram nas sombras, revelando segredos enterrados. O que parecia ser um jardim de beleza transformou-se em um campo de batalhas do passado. Clara! Lucas gritou, seu rosto refletindo a preocupação. O que está acontecendo? Essas são as verdades que todos ignoraram. A mulher indicou com a mão, e Clara começou a ver visões. Sua avó Maria, e logo a voltou a ver em meio a sussurros de dor e arrependimento. Ela fez um pacto com o mal, mas a proteção veio a um alto preço. O corpo de Clara enrijeceu. Como assim? Ela não queria acreditar, mas a dúvida se infiltrava como uma sombra. Dizer que minha avó concluiu um pacto? Isso não pode ser verdade. Os pactos não são coisa do passado, Clara. A mulher cortou a dúvida com frieza. E você, meu amor, é a última esperança ou a maior ameaça que este lugar já conheceu. Nesse exato momento, uma onda de clareza a atingiu, como um raio de luz em meio à escuridão. A verdade dolorosa e impactante se desenrolou diante dela. Maria não era apenas sua avó. Ela havia sido uma guardiã, mas ao custo de um preço que Clara ainda não compreendia completamente. O que isso significava para a linhagem? E se assim fosse, o que Clara realmente era? Com isso, as sombras começaram a se contorcer,
e um movimento inesperado, Clara viu uma figura conhecida surgir ao fundo. Era Helena, sua mãe, que deveria estar longe. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas Clara notou algo mais, um certo poder latente. O que está acontecendo aqui? Helena gritou, e a tensão se elevou. Vocês não podem controlar isso. Lucas ficou paralisado, olhando entre Clara e Helena. Mãe, você sabia de tudo isso? Com a presença dela, tudo ficou ainda mais confuso. Era como se Clara estivesse em um pesadelo sem fim. Ela queria entender, mas quanto mais via, mais tudo parecia escapar de seu controle. E então, de repente, Helena se virou para a mulher sombria e sorriu. A você não. Eu sei o que foi prometido. Aquilo fez Clara parar abruptamente. Prometido? O que, afinal? Estava em jogo? O orgulho e a fúria na voz de Helena explodiram como um vendaval. Vou usar minha energia para quebrar essa maldição de uma vez por todas. Foi então que tudo ficou sombrio. Clara sentiu seus pés afundarem no solo, enquanto a figura da mulher rugia de raiva e um portal vermelho começou a se abrir ao redor. Não, você não pode fazer isso! Os gritos misturaram-se ao caos enquanto Clara olhava, confusa e desesperada. A energia de sua mãe se interligava às suas próprias forças recém-descobertas. Isso as unia. Mas a mulher parecia determinada a não deixar que escapassem. Nunca saberão a verdade completa, ela gritou, e as sombras começaram a se mover mais rápido, cercando todos. Clara sentia a luta entre luz e escuridão ondular à sua volta. O que estava prestes a acontecer? Ali, no meio desse turbilhão, Clara percebeu que sua vida, sua identidade e tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. O que, afinal, seria o preço da liberdade? E qual verdade ela precisava enfrentar? O jardim e a noite cobriam tudo, e a promessa do que viria a seguir pairava como uma nuvem, pesada e envolvente na mente de Clara. O silêncio ainda pairava pesado no jardim, mas algo começou a mudar. Clara sentia que o ar estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. A figura da mulher avançava, seus olhos ardendo em um intenso vermelho que brilhava como brasas. E no calor do momento, Clara percebeu que a presença de sua avó Maria não era um mero encanto do passado. Agora, mais do que nunca, o poder da linhagem pulsava dentro dela. Você nunca escapará disso, Clara, a mulher gritou, sua voz ecoando como um trovão. As raízes do jardim começaram a se contorcer, a terra tremia sob os pés dela. Clara sentia uma combinação de medo e determinação crescendo dentro dela. Era a hora de decidir. Mas antes que pudesse dar qualquer passo, uma risada maníaca irrompeu da figura da mulher. O som reverberou de uma forma tão perturbadora que arrepiou a pele de todos. Vocês realmente pensam que têm controle? A verdade é que não estão sozinhos nessa luta. Neste momento, Clara sentiu algo envolvê-la. Um tipo de energia que não era só dela, mas também de Lucas e da mulher. E isso a fez pensar. O que estava acontecendo? Então, com um movimento repentino, a mulher estendeu a mão. Vejam a verdade. E em um instante, a paisagem ao redor deles se transformou. As flores vibrantes murcharam, e o céu acima tornou-se uma colcha de nuvens escuras. Clara não conseguia processar o que via. Os rostos de pessoas familiares surgiram nas sombras, revelando segredos enterrados. O que parecia ser um jardim de beleza transformou-se em um campo de batalhas do passado. Clara! Lucas gritou, seu rosto refletindo a preocupação. O que é acontecendo? Essas são as verdades que todos ignoraram. A mulher indicou com a mão, e Clara começou a ver visões. Sua avó Maria, e logo a voltou a ver em meio a sussurros de dor e arrependimento. Ela fez um pacto com o mal para proteger você, mas a proteção veio a um alto preço.
O corpo de Clara enrijeceu. Como assim? Ela não queria acreditar, mas a dúvida se infiltrava como uma sombra. Dizer que minha avó concluiu um pacto, isso não pode ser verdade. Os pactos não são coisa do passado, Clara. A mulher cortou a dúvida com frieza. E você, meu amor, é a última esperança ou a maior ameaça que este lugar já conheceu. Nesse exato momento, uma onda de clareza a atingiu, como um raio de luz em meio à escuridão. A verdade dolorosa e impactante se desenrolou diante dela. Maria não era apenas sua avó. Ela havia sido uma guardiã, mas ao custo de um preço que Clara ainda não compreendia completamente. O que isso significava para a linhagem? E se assim fosse, o que Clara realmente era? Com isso, as sombras começaram a se contorcer e, em um movimento inesperado, Clara viu uma figura conhecida surgir ao fundo. Era Helena, sua mãe, que deveria estar longe. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas Clara notou algo mais, um certo poder latente. O que está acontecendo aqui? Helena gritou, e a tensão se elevou. Vocês não podem controlar isso. Lucas ficou paralisado, olhando entre Clara e Helena. Mãe, você sabia de tudo isso? Com a presença dela, tudo ficou ainda mais confuso. Era como se Clara estivesse em um pesadelo sem fim. Ela queria entender, mas quanto mais via, mais tudo parecia escapar de seu controle. E então, de repente, Helena se virou para a mulher sombria e sorriu. A você não. Eu sei o que foi prometido. Aquilo fez Clara parar abruptamente. Prometido? O que afinal estava em jogo? O orgulho e a fúria na voz de Helena explodiram como um vendaval. Vou usar minha energia para quebrar essa maldição de uma vez por todas. Foi então que tudo ficou sombrio. Clara sentiu seus pés afundarem no solo, enquanto a figura da mulher rugia de raiva, e um portal vermelho começou a se abrir ao redor. Não, você não pode fazer isso! Os gritos misturaram-se ao caos enquanto Clara olhava, confusa e desesperada. A energia de sua mãe se interligava às suas próprias forças recém-descobertas. Isso as unia, mas a mulher parecia determinada a não deixar que escapassem. Nunca saberão a verdade completa, ela gritou. E as sombras começaram a se mover mais rápido, cercando todos. Clara sentia a luta entre luz e escuridão ondular à sua volta. O que estava prestes a acontecer? Ali, no meio desse turbilhão, Clara percebeu que sua vida, sua identidade e tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. Então, no clímax da cena, a mulher sombria soltou um grito agonizante e uma explosão de luz brilhou no jardim, fazendo todos fecharem os olhos. Quando Clara abriu, a realidade havia mudado. Ela estava em um lugar completamente diferente, um vazio escuro. E na sua frente, uma figura familiar surgiu. Era Maria, mas algo estava diferente. Uma aura de poder a cercava. Clara, Maria disse, com uma serenidade inesperada. O pacto foi um teste, e a verdade é que você sempre foi a força mais poderosa entre nós. Uma reviravolta. Clara sentiu um fio na espinha. Mas eu pensei que você era a guardiã. Maria sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Isso sim, mas também fui uma prisioneira. O poder que você possui vem não só da luz, mas do que a escuridão esconde. A revelação a atingiu como um soco. Você está dizendo que eu sou parte disso? Sim. Todo medo, tudo o que vivemos, é uma parte de você. E se você não liberar isso, o ciclo nunca terminará. Clara olhou ao redor, confusa, e o mundo começou a girar. As verdades que acreditava estavam escorregando entre seus dedos. Eu não entendo. O que tenho que fazer?
E você também precisa decidir. Maria respondeu, a voz ecoando como um juramento. A escolha está contigo. Continuar a luta ou sucumbir ao legado. E nesse momento de crise, tudo à sua volta pareceu desmoronar. As sombras escurecendo, prometendo um novo caos. O que Clara realmente era? E que caminho tomaria? No eco do silêncio crescente, a escolha dela se tornava imperativa e uma nova verdade se aproximava, esperando para ser revelada. Clara ficou paralisada. A voz da avó parecia ecoar dentro dela, mas o que ela estava dizendo a deixava confusa. A escolha está contigo, ecoava em sua mente. A presença de Maria estava intensa, como um fogo que ardia dentro dela, mas as sombras continuavam a dançar ao redor, esperando para devorá-las. Então, o que eu faço? Clara perguntou. Sua voz tremia. O medo a envolvia como um manto, mas havia uma centelha de esperança. Ela queria entender, mas a confusão era uma tempestade dentro de seu coração. Maria olhou para ela, a determinação refletida em seus olhos. Você precisa confrontar a verdade, lidar com o medo, não fugir dele. Somente assim você poderá quebrar o ciclo. As raízes se contorciam, e as flores ao redor pareciam reagir à sua angústia, murchando lentamente. Nesse momento, um clarão irrompeu. Clara sentiu uma onda de energia pulsar por seu corpo, e as sombras ao redor começaram a hesitar. Mas de repente, a figura da mulher sombria começou a rir, uma risada fria que congelou o ar. Vocês acham que podem mudar o que está predestinado? A verdade é pesada. E você ainda não está pronta para a carga que carrega, Clara. Cala a boca! Lucas gritou, empurrando Clara para trás, enfrentando a mulher. Mas o ódio no olhar dela era avassalador. Você realmente quer saber quem é, Clara? A mulher sorriu, mostrando dentes afiados. Em um movimento ágil, ela levantou a mão e as sombras dançaram, revelando visões que deixaram Clara ainda mais assustada. Ela viu sua infância, momentos como flashbacks, e então uma imagem a paralisou. Lucas, ao lado de uma mulher desconhecida, e a mulher dizia: está na hora de a verdade vir à tona. Não! Clara gritou. Mas a visão continuou, a mulher desconhecida olhando diretamente para ela, e Clara percebeu que havia um vínculo entre elas. O coração dela disparou ao perceber que a mulher era sua mãe, Helena, mas uma Helena que Clara nunca conhecera. O olhar dela estava cheio de uma tristeza profunda, uma expressão que gritava por ajuda. Lucas tentou avançar, mas de repente um tremor percorreu a terra e o chão começou a se abrir em fendas ao redor deles. A verdade não pode ser escondida para sempre, a mulher gritou, e Clara viu rostos familiares das pessoas que conhecia, emaranhados em sombras, como se estivessem esperando um desfecho. Clara! A voz de Maria era clara e forte. Você precisa escolher: estar presa ao passado ou lutar pelo futuro. Em meio ao caos, Clara olhou para Luca. Um sentimento de resistência, um desejo de lutar, não apenas contra as sombras, mas pela verdade. Mas enquanto ela se preparava mentalmente, uma explosão de luz fez todos olharem para cima. Algo estava vindo, um espetáculo de luz e sombra se misturando, e de repente o jardim se encheu de um ruído ensurdecedor. E então, no ápice da confusão, Clara viu Lucas despencar para o chão, como se tivesse sido atingido por uma onda invisível. Ela correu até ele, seu coração batendo descontroladamente. Lucas, o que aconteceu? Mas a resposta dela não veio. Ele olhou para cima, com os olhos cheios de uma luz estranha. Clara, eu estou mudando. E enquanto ele falava, a pele dele começou a brilhar, como se a luz da lua estivesse se fundindo com seu corpo. As sombras, que antes pareciam tão poderosas,
começaram a hesitar. Não, isso não pode estar acontecendo, a mulher gritou. Mas já era tarde. A luz se espalhava pelo jardim. Você nunca devia ter voltado. Ele não pode ser um guardião. E o mundo ao redor deles começou a se contorcer, tudo escurecendo rapidamente. Como se a realidade estivesse sendo redesenhada. Clara sentiu um frio na espinha. Lucas, o que você fez? A transformação parecia estar além de qualquer compreensão. Ele era mais do que um amigo. Era o próprio cerne da proteção que tudo ao seu redor precisava. Mas enquanto as sombras desesperadas tentavam agarrá-lo, Clara percebeu que talvez a verdade sobre sua linhagem e sobre ela mesma fosse mais complexa do que imaginara. A presença de Maria estava tornando tudo confuso. Agora, Clara estava se perdendo em um mar de mentiras e segredos. O que mais estava oculto? E neste instante, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Enquanto Clara lutava, não apenas pela liberdade de Lucas, mas pela revelação de quem ela realmente era. O jardim estava mudando. Tudo estava mudando. E ao ver essas transformações, Clara sentiu que, ao invés de respostas, precisava confrontar ainda mais perguntas. O que a luz significava? E o que mais estava por vir? Clara ficou paralisada. A voz da avó parecia ecoar dentro dela, mas o que ela estava dizendo a deixava confusa. A escolha está contigo, ecoava em sua mente. A presença de Maria estava intensa, como um fogo que ardia dentro dela, mas as sombras continuavam a dançar ao redor, esperando para devorá-las. Então, o ar mudou. Uma energia palpável começou a vibrar, e Clara sentiu um frio correr pela espinha. A mulher sombria riu, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Vocês realmente acham que podem mudar o que está predestinado? A verdade é pesada. E você ainda não está pronta para o fardo que carrega, Clara. Cala a boca, Lucas gritou, empurrando Clara para trás, enquanto as sombras começavam a se contorcer em frenesi. Mas tudo mudou num instante. Ao redor deles, um brilho ofuscante explodiu. Clara fechou os olhos e, quando os abriu novamente, tudo parecia diferente. As sombras estavam hesitantes. A mulher tinha recuado, mas não era o que Clara esperava ver. É hora de revelar o verdadeiro poder. A mulher sombria ergueu a mão e uma onda de energia negra se espalhou pelo jardim. Um rugido de fome reverberou entre as árvores. E nesse momento, a batalha que parecia iminente tornou-se um espetáculo de luz e trevas emaranhadas. Não, não pode ser, Clara sussurrou, observando uma sombra familiar aparecer. Era Helena, sua mãe. A imagem dela se desmaterializou, revelando uma face conhecida. As memórias começaram a dançar na mente de Clara. A verdade começou a se desfazer e se misturar ao presente. Clara! A voz de Helena soou, cortante como vidro. Você não devia estar aqui. Esse lugar, ele não é seguro. A mulher sombria voltou a rir, uma risada que ecoava como um trovão. Você realmente acha que pode escapar das consequências do passado? O que você fez, Helena, será cobrado. E num movimento brusco, Clara enfrentou sua mãe. O que você fez? O que há de errado com você? Eu pensei que você estivesse longe. E enquanto Clara falava, um espelho fantasia começou a se formar entre as sombras. Reflexos de um passado que Clara nunca soube. Helena. Agora, uma figura em pé diante dela estava envolta em uma névoa negra. Eu não tive escolha. O pacto, tudo na nossa família estava destinado a isso. Mas você, Clara, você é diferente. Você é parte de algo muito maior. Os olhos de Lucas estavam arregalados, tentando processar a reviravolta. O que isso significa? Como assim, parte de algo maior? A tensão entre eles crescia, e Clara sentiu como se estivesse prestes a desmoronar. A mulher sombria moveu-se outra vez, com um brilho cruel nos olhos.
Se você quiser, Clara, eu posso lhe dar o poder. Mas primeiro, você precisa decidir a quem realmente pertence. E com um gesto, mais visões começaram a surgir. Clara viu sua avó. Depois uma figura conhecida, mas estranha. E então, chocada, ela percebeu. A mulher sombria não era um mero inimigo, mas uma versão distorcida de quem Clara poderia se tornar. Uma Clara que tinha sucumbido ao poder, e aquela mulher sombria era o reflexo de seus medos não enfrentados. Um peso enorme se abateu sobre seus ombros. Não, isso não pode ser verdade! Clara gritou, mas a imagem de seu futuro se cristalizava diante dela. A ligação entre elas era mais do que um medo. Era uma possibilidade aterrorizante. E então, no clímax de toda a tensão, Lucas foi puxado para o lado da mulher. Ele estava hesitante, os olhos em conflito. Clara, ela me mostrou algo, a verdade sobre nós. Não! Clara se pôs entre eles, a dor e o desespero a corroendo. Lucas, você não pode! Não tô pensando só em mim, é maior do que nós, ele respondeu, sua voz carregando um peso que Clara não entendia. O campo de batalha no jardim parecia ser apenas o começo. A verdade que estava sendo revelada fez Clara questionar tudo o que sabia. Seus amigos, sua família, até mesmo ela. E enquanto os gritos e as visões a cercavam, ela percebeu que a escolha que tinha que fazer ditaria não só seu destino, mas também de todos ao seu redor. As sombras se agitavam, e o espaço entre eles estava carregado de responsabilidades e segredos. E quando tudo parecia perto do colapso, Clara sabia que uma nova decisão precisava ser feita, mesmo que isso significasse arriscar tudo o que ela tinha e tudo o que amava. O que Lucas realmente sabia. A escolha estava diante dela, mas as respostas não estavam claras. O mundo ao redor continuava a girar e as perguntas cresciam, deixando Clara em um abismo de incertezas. Clara ficou paralisada. A voz da avó parecia ecoar dentro dela, mas o que ela estava dizendo a deixava confusa. A escolha está contigo, ecoava em sua mente. A presença de Maria estava intensa, como um fogo que ardia dentro dela, mas as sombras continuavam a dançar ao redor, esperando para devorá-las. Não posso fazer isso! Não posso decidir quem sou ou o que quero ser! Gritou Clara, sentindo as lágrimas escorrerem pelas bochechas enquanto as palavras soavam como gritos em sua mente. O caos à sua volta aumentava a cada segundo. As raízes ameaçavam prendê-la, e um sentimento de desespero crescia. A mulher sombria, com um sorriso maligno, avançou mais uma vez. Você não tem escolha, Clara. Seu destino foi traçado e eu sou a guardiã que vai garantir que ele se concretize. Clara, escute. Lucas se virou, a expressão de seu rosto um misto de dor e determinação. Eu não sou o que ela diz. Mas você está mudando. Clara respondeu, seu coração disparando. O que poderia acontecer? Isso não importa. Ele a puxou mais perto. O que importa é que precisamos nos unir. Podemos quebrar isso, mas você precisa confiar em mim. A mulher revelou seus dentes afiados em um sorriso, como se alimentasse o medo deles. Unir-se? Vocês são apenas marionetes desse jogo, e se acham que a verdade os salvará, estão enganados. Então, com um movimento rápido, a criança de alguma maneira, Clara foi envolvida em um brilho intenso. Luz dourada emanava dela e as sombras hesitaram, como se estivessem finalmente temendo alguma coisa. Nesse instante, acendeu uma centelha de esperança. Mas logo a luz foi abafada pelo rugido da mulher sombria. Você não pode usar esse poder contra mim. Ela soltou uma onda de energia negra que foi direto na direção de Clara. E em um piscar, tudo ao redor dela escureceu. E quando reencontrou a luz, estava em um lugar completamente diferente, um vazio absoluto. O jardim agora era apenas um eco distante.
Clara se viu sozinha, cercada pelo silêncio opressivo, seu corpo tremendo. O medo a consumia, e então uma voz familiar surgiu. Clara, você precisa entender. Maria apareceu, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estava Helena, sua mãe. Clara piscou, confusa. As duas, lado a lado, pareciam envoltas em uma energia intensa. Como é possível? Clara perguntou, sem saber se estava sonhando. Por que vocês estão aqui? Helena trocou um olhar com Maria. Precisamos que você saiba a verdade sobre nosso passado. É hora de quebrar o ciclo. Clara estava prestes a protestar, que já tinha ouvido bastante sobre o passado, mas uma onda de dor a paralisou. O que tem a ver comigo? O que eu sou de verdade? A expressão em Helena mudava. Você é mais do que uma simples descendente. Você é o elo que pode destruir tudo isso ou fazer tudo piorar. Destruir? Piorar? Clara sentiu a cabeça girar. E, em sua confusão, um detalhe a atingiu. Piorar? Como assim? Porque você não sabe tudo. Maria interveio. Você nunca soube. E isso vai mudar tudo. As palavras ecoaram na mente de Clara. Era como se um véu tivesse sido retirado, permitindo que visse além das sombras. Mas ao tentar processar, uma ruga de dor atingiu seu coração. Nós, as mulheres da família, sempre estivemos ligadas a um pacto, Helena começou. Um pacto que nos deu poder, mas também selou nosso destino. Você é a chave. Se continuar, mas isso significa que eu sou. O choque a atingiu. O que elas estavam escondendo? Eu sou a razão pelo qual tudo isso aconteceu? E de repente, um tremor abalou a terra e a mulher sombria surgiu de novo, mais forte. Olhem para a verdade. Clara é o que todo esse mundo teme que ela se torne. Não! Clara gritou, seu coração acelerando, e com isso a verdadeira reviravolta se revelou. As sombras começaram a se agitar ao redor, formando imagens do passado, revelando uma Clara idêntica à mulher sombria, mas com um olhar diferente. A revelação fez seu coração parar. Você é eu? Exatamente. A mulher sorriu, com um olhar ardente. E você, Clara, tem o poder de escolher entre quem você é e quem você pode se tornar. No vazio que a envolvia, uma verdade mais profunda surgiu. Sua própria identidade estava em jogo. E tudo o que acreditava começou a desmoronar em torno dela. Não! Clara gritou com todas as forças, mas as sombras começavam a se fundir, enquanto a mulher sombria avançava, prometendo não descanso. O que ela realmente era? E o que estava prestes a se tornar? Essa resposta a consumia, enquanto a luz do jardim se apagava, deixando apenas uma pergunta ecoando. Quem seria Clara quando a noite finalmente terminasse? Clara estava perdida no meio daquela escuridão, seu coração pulsando como um tambor. Não, isso não pode ser verdade. A mulher sombria se aproximava, as sombras dançando ao seu redor, e Clara sentiu a pressão de todas as verdades que ainda não conhecia caindo sob seus ombros. Você é a chave, Clara. A escolha cabe a você. A voz de sua avó Maria ecoava em sua mente, mas o eco estava se misturando aos gritos da mulher. Escolha quem você quer ser! Os visões continuavam a girar, revelando partes de seu passado, revelações que deixavam seu estômago em um nó. Era como se o mundo estivesse se desintegrando ao seu redor, e cada fragmento mostrasse o que ela poderia se tornar. Mas Clara não estava disposta. Não mais. É hora de eu decidir por mim, gritou, um novo poder vibrando em seu peito. Eu não sou apenas uma descendente. Eu sou eu e vou quebrar esse ciclo. Com um movimento determinado, Clara estendia a mão, sentindo a luz crescer. As sombras hesitaram e, com esse impulso, ela soltou toda a energia que havia guardado. Uma explosão de luz irrompeu,
mudando tudo ao seu redor. As flores começaram a brilhar, a terra vibrava com esperança, e até mesmo as árvores pareciam dançar. Enquanto isso, a mulher sombria tentava se desvencilhar da luz, mas não havia como. Clara não estava mais sozinha. Sentia a presença de sua avó, de sua mãe, de Lucas, todos eles juntos, fortalecendo sua coragem. Você não pode me deter! Clara gritou para a mulher. Uma lâmina de luz cortou a escuridão e, de repente, tudo começou a desvanecer. A figura da mulher se retorcia, sua forma se distorcendo em um grito de fúria. E então o silêncio. O jardim estava novamente iluminado pela luz da lua, as flores mostrando suas cores vibrantes. Clara respirou fundo, sentindo o poder dentro de si. Essa era a escolha dela, e não haveria retorno. Lucas estava ao seu lado, os olhos cheios de compreensão. Você fez isso, Clara. Você quebrou o ciclo. Maria e Helena surgiram. Suas expressões eram uma mistura de orgulho e alívio. Você é a verdadeira protetora, Clara. Sua força é o que nos liga. Mas uma sombra de dúvida pairava. Clara sabia que aquela era apenas uma parte da sua jornada. E agora? O que vem a seguir? Havia muitas verdades ainda por descobrir. A noite, embora agora cheia de luz, ainda guardava segredos. Vamos para casa, disse Clara, olhando para os amigos. Temos muito que discutir. E enquanto se afastavam, o mistério ainda dançava no ar, como uma promessa não cumprida. O que aconteceria com os outros dóceis da aldeia? As respostas estavam ao alcance, mas não eram definitivas. O verdadeiro teste estava apenas começando. Então, antes que o leitor se despedaçasse em perguntas, uma voz suave surgiu. Ei, você que leu até aqui, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Você não vai querer perder o que vem a seguir.